Olá, boa tarde, cumprimento a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Piccoli e toda a equipe do Expojude pela organização do evento, parabenizar pelo evento. Eu vou falar sobre a governança algorítmica dentro do judiciário, o que o judiciário tem feito com relação ao uso da inteligência artificial. E eu começo relembrando a fala do ministro Barroso, que todo mundo ouviu semana passada, falando sobre a criação de um chat GPT para o judiciário. Para a gente saber se é possível criar esse chat GPT, como que está o desenvolvimento da tecnologia, a gente precisa saber atualmente tirar um raio-x do nosso uso atual da inteligência artificial. O que o Brasil, no judiciário hoje, tem com relação à inteligência artificial? E aí, no final, a gente responde sobre o chat GPT. Primeira noção inicial. A inteligência... Não é para mim, gente. A inteligência artificial não é artificial e nem é inteligente. Por que ela não é artificial? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter atenção. Porque os sistemas que hoje mais utilizam a inteligência artificial mais promissora hoje, um subcampo dela é o machine learning, que a gente ouve falar o tempo inteiro, que é o aprendizado de máquina, e ela é formada de uma forma geral, assim, esse machine learning sempre tem um conjunto de dados de treinamento, de onde, em geral, são tirados padrões num aprendizado supervisionado ou não supervisionado, mas são tirados padrões daqueles conjuntos de dados e aplicados em outras tarefas que a máquina recebe. Então, ela apenas repete um padrão de um passado que ela aprendeu. Só que todo esse aprendizado, na verdade, é muito mais do ser humano que está treinando aquela máquina do que da inteligência artificial em si. Então, esse nome confunde a gente. Deveria ser aprendizado humano e não aprendizado de máquina. É muito mais trabalhoso para o humano treinar a máquina. Então, o humano seleciona um conjunto de dados, o humano escolhe as variáveis dos algoritmos, dos hiperparâmetros, o humano faz depois os testes. Então, a gente não tem uma inteligência artificial como a gente pensa. A gente tem, sim, muitos seres humanos por trás da inteligência artificial. E a inteligência artificial também não é inteligente como a gente pensa. O filme Her, ou Ela, aqui no Brasil, como muitos assistiram, o personagem principal se apaixona por um robô e começa a interagir com esse robô em todas as áreas do conhecimento, sobre trabalho, sobre família, sobre a vida. A gente, felizmente ou infelizmente, não tem essa situação. Hoje não temos tecnologia avançada para criar a chamada inteligência artificial forte, que pode ser treinada para várias áreas do conhecimento. A gente não tem isso. O que a gente tem é a inteligência artificial fraca, setorizada, para uma tarefa específica. Então, no judiciário, a gente tem sistemas de inteligência artificial em alguns tribunais que já auxiliam os juízes a verificarem se existe ou não concessão de gratuidade de justiça, sugerir ou não a gratuidade de justiça ali. Aquele sistema funciona para aquele tribunal. Se utilizar em outro tribunal, já vai dar uma mensagem de erro, porque vai ter que ser treinado de novo, com base nos dados do outro tribunal, e é só para a gratuidade de justiça. Para você utilizar para admissibilidade recursal, por exemplo, você vai precisar de outro tipo de sistema, um algoritmo com um treinamento bastante diferenciado. Então, ela não é inteligente como a gente pensa. Um cachorro bem treinado, um cachorro com base nos seus instintos, pode ter tarefas mais surpreendentes do que algumas máquinas. Então, dentro dessa ideia inicial de que a inteligência artificial não é artificial nem inteligente como a gente pensa, a gente vai estudar o que a gente tem no judiciário hoje. Nós temos atualmente 64 sistemas de inteligência artificial espalhados por 44 tribunais. E, além disso, o CNJ, que está tentando também desenvolver a sua ferramenta. A gente fez uma pesquisa agora, recentemente, acabamos de lançar em junho desse ano, analisando se os sistemas de inteligência artificial que nós temos hoje cumprem os requisitos de adequação que a Resolução 332 do CNJ estabelece com relação ao uso ético da inteligência artificial. A Resolução 332 do CNJ foi uma das primeiras que regulou internamente a inteligência artificial, primeiras no Brasil e primeiras no mundo, e ela diz claramente que os sistemas têm que ser transparentes, não podem ter discriminação, não podem ser usados no âmbito criminal, enfim, várias regras éticas. E a gente foi analisar se alguns sistemas de inteligência artificial, sobretudo esses de Brasília, respeitam ou não esses critérios éticos. O que a gente verificou?
Eu dividi esses sistemas de inteligência artificial em alguns grupos, só para a gente entender de forma mais simples. Então, tem um primeiro grupo de sistemas de inteligência artificial dentro do judiciário, que ele não trabalha para os juízes, ele trabalha para a administração do tribunal. Então, por exemplo, esse SAREF, Sistema de Apresentação Remota e Reconhecimento Facial, ele controla a presença dos apenados nas varas de execução penal quando o sujeito está em regime aberto. Então, o condenado em regime aberto, ele não fica preso, ele pode ficar trabalhando, mas ele precisa, com uma certa frequência, comparecer ao tribunal para dizer que ele está cumprindo as determinações que o juiz deu, não está se ausentando da comarca, por exemplo. Antes, ele tinha que ir até a vara, nesse token aí que está na imagem, e comparecer e fazer a checagem de que ele estava lá, indo, comparecendo à vara com a frequência que o juiz determinou. Esse sistema do token hoje está sendo feito de forma acumulada, então o preso escolhe, ele pode fazer por um aplicativo que fica na mão dele, não precisa ir até a vara. Então, atualmente, cerca de 4.000 presos, ao invés apenados, né, porque ele não está preso, ele está em regime aberto, ao invés de ele ter que ir à vara, e aí isso faz com que as cercanias ali do tribunal fiquem cheias, o comércio acabe reclamando, porque são 4.000 presos apenados por dia fazendo uma fila para se apresentar lá. Ao invés de ter que fazer isso, substituímos por um aplicativo. De onde ele está, ele digita o seu código cadastrado, faz a biometria da sua imagem, por geolocalização, consegue identificar que ele está no lugar que ele está informando que está, e aí ele comprova que ele está cumprindo todas aquelas regras do regime aberto que o juiz determinou. Esse é um sistema que hoje cumpre todas as determinações do CNJ. Um outro grupo de sistemas é mais relacionado, aí sim, à atividade fim do magistrado, ou seja, é mais para realmente o servidor, o magistrado, ajudando ele a julgar. Esse aqui é o Atos do STJ, que é um dos mais avançados sistemas de IA que a gente tem. Ele faz agrupamentos de processo. Na verdade, quando a gente vê cada uma dessas pequenas telinhas aí, elas estão agrupando processos semelhantes. O STJ é um dos maiores tribunais brasileiros, tem um acervo enorme, e uma das maiores dificuldades dos gabinetes é separar os processos por temas. Ao invés de o servidor ter que ficar separando, isso aqui é PIS/COFINS, isso aqui é revisão de contrato bancário, isso aqui é compra e venda de imóvel que tem algum problema, o próprio sistema já faz essa separação, separa nos chamados clusters, né? Faz grupos semelhantes de sistemas, identificando pelas palavras-chave ali. E esse grupo de sistemas que agrupa, que classifica, que faz triagem de processos, hoje é a maioria do nosso judiciário. A maior parte dos nossos sistemas se destinam justamente a isso, a fazer agrupamentos, classificação de processos, ajudam a identificar temas semelhantes, temas repetitivos, temas de repercussão geral, porque esse é o nosso maior problema, é acervo de processo repetitivo. O judiciário brasileiro tem 75 milhões de processos, não é porque nós temos 75 milhões de processos complexos. A maior parte deles não é complexo, a maior parte deles é execução fiscal, que é o nosso maior acervo, que são processos muito repetitivos, são certidões de dívida ativa sendo executadas para cobrar quem é o devedor. E o segundo caso, né, o segundo grupo de processos são esses pequenos, como processos de consumidor, os processos previdenciários. O INSS hoje é o maior litigante brasileiro, ele é líder de litígios, réu em litígios na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Infelizmente, a gente está aí tentando fazer uma gestão, não estou dizendo que a culpa é do INSS, estamos tentando fazer uma gestão para melhorar dos dois lados, né, melhorar o INSS, melhorar o judiciário, mas são processos simples, não são complexos. Então, o nosso judiciário tem hoje focado nesse tipo de sistema, que agrupa, que faz triagem, que classifica processos, que é o ideal para a inteligência artificial trabalhar. E um terceiro grupo de sistemas, ele auxilia na elaboração de minutas de decisão. Nesse caso, também é para ajudar a atividade fim do juiz, ou seja, também é para auxiliar o magistrado a julgar. O sistema não faz a decisão, ele, em geral, aponta algum item importante daquela decisão, como, por exemplo, prescrição e decadência tributária, ele já consegue fazer a identificação disso, lá no TJ de Pernambuco, o Elis faz isso, e o que é importante é que sempre vai ter a revisão pelo magistrado, pelo servidor. Esses números que estão na tela são do Vitor, do sistema do Vitor, do STF. Eu não sei se vocês sabem, mas o STF, até onde
é pesquisado, né, Tainá, é o único sistema aqui, o único tribunal que tem um sistema de inteligência artificial, a única corte constitucional que tem um sistema de inteligência artificial. A Tainá participou, inclusive, da construção desse sistema. E nós temos, no sistema Vitor, é também feito um auxílio na seleção dos processos que são destinados aos recursos extraordinários. Então, ele ajuda a verificar a admissibilidade do recurso extraordinário para ver se ele tem ou não repercussão geral. Então, são itens também simples do ponto de vista não problemáticos, né, de serem cumpridos pela máquina. É feito um conjunto de dados com as decisões do próprio STF, reconhecendo ou não a repercussão geral naqueles sistemas, naqueles recursos extraordinários. A máquina é treinada com base nos principais temas de repercussão geral. Ela extrai um padrão dali. Quando chega um novo recurso, para identificar se tem ou não repercussão geral, uma tela do sistema aponta alguns itens possíveis em que haja repercussão geral naquele recurso. Se não tiver, ela não vai apontar item de repercussão geral nenhum. Se tiver, ela vai apontar. Ela não reconhece um novo tema de repercussão geral se o advogado quiser que o seu tema seja mais um tema dentre os existentes. Ela só encaixa aquele recurso num dos temas que já foram reconhecidos como de repercussão geral. Então, ela não faz um trabalho que é criativo, que exige uma argumentação jurídica. Isso só os ministros conseguem fazer, só o ser humano julgador consegue fazer. Ela faz o famoso cara crachá. Ela vê se aquele seu recurso extraordinário se encaixa em algum dos temas de repercussão geral já existentes para o qual ela foi treinada. Então, também não tem nada aqui de surpreendente do ponto de vista de problemas que a gente precise se preocupar. Então, esses 3 grupos de sistemas que eu falei aqui são os sistemas mais comuns no judiciário, foram eles que a gente mapeou. O que a gente pode extrair deles? 91% desses sistemas são feitos pelas TIs dos próprios tribunais, e em 3% dos casos é pela TI junto com a iniciativa privada. A própria UNB foi uma parceira da criação do sistema Vitor. Tudo isso que eu falei está nesse artigo aí, depois com calma para quem quiser ver, porque aqui não dá tempo de explorar cada um dos sistemas, né? São 64 sistemas. E nessa segunda parte eu gostaria de tratar com os senhores a adequação desses sistemas à resolução 332 do CNJ. O que essa resolução fez? Ela se antecipou a eventuais problemas. O CNJ resolveu trazer alguns regramentos éticos antes de ter algum problema relacionado a questões éticas. Isso é muito importante, porque se chega um marciano aqui, alguém de outro planeta aqui, de tanto que a gente fala em juiz robô, em substituição do juiz pela máquina, em sentença automatizada, a gente acha que está acontecendo isso no judiciário, e não estamos nem perto disso. Essa visão geral que eu trouxe para vocês dos sistemas deixa claro que eles são utilizados muito mais para tarefas acessórias, uma parte específica daquele processo ele consegue fazer, como, por exemplo, identificar a repercussão geral em recursos extraordinários que estejam chegando à corte, ou então auxiliar a verificar se os apenados têm ou não o cumprimento pela biometria deles, se eles estão ou não cumprindo as regras do regime aberto. A gente não tem um sistema hoje que consiga inovar numa argumentação jurídica, analisar um caso complexo, por exemplo, de direito empresarial, algum caso complexo de falência, algum caso complexo relacionado à improbidade administrativa. Não temos tecnologia para isso no Brasil e nem no mundo. A gente está ainda em construção. Então, essa resolução 332 do CNJ, embora traga questões éticas, ela trouxe para o futuro, para se precaver na criação, no desenvolvimento da inteligência artificial, e não dizendo que já existe isso no judiciário. O que nós constatamos analisando os sistemas de inteligência artificial aqui de Brasília, mas que são bastante representativos dos sistemas de inteligência artificial do Brasil todo? Nós conseguimos ir de um em um dos tribunais aqui, né, STF, STJ, TST, assim como o TRF1 e o TJDFT, e lá tivemos contatos direto com o pessoal da TI que desenvolve esses sistemas. Então, os dados estão bastante atualizados. Então, por exemplo, com relação à não discriminação, né, fala-se muito hoje em discriminação algorítmica, existe uma preocupação de que os sistemas poderiam causar discriminação de raça, de etnia, de religião, alguma discriminação de gênero ou discriminação racial.
É claro que a gente tem notícias de que isso já aconteceu nos Estados Unidos, como é o caso Compass, que a maioria já ouviu falar, quem não ouviu depois pesquisa, mas são casos muito comuns que são citados como exemplos de discriminação algorítmica, essa do Compass, no caso do julgamentos criminais, né, que considerava negros mais perigosos do que brancos. Mas transportando isso para a nossa realidade, nós não temos no Brasil nenhum sistema nem perto disso, que possa fazer algum tipo de julgamento que tenha alguma discriminação de gênero, racial ou social, e eu estou falando isso com base em dados, né, e não em especulações. Então, não temos discriminação algorítmica no judiciário hoje. Se alguém souber de alguma outra pesquisa relacionada a isso, traz que a gente discute, eu vou ter todo o interesse na gente aprofundar essas discussões. Então, com relação à discriminação, não temos nenhum sistema que trabalhe com isso, que tenha isso no judiciário. Vocês podem ver que essa última coluna que avalia se esses sistemas de inteligência artificial eliminam ou minimizam preconceitos, a gente colocou não se aplica, porque os nossos sistemas hoje, eles se destinam a verificar, por exemplo, prescrição e decadência. Isso tem como causar preconceito para alguém? A admissibilidade de recurso tem como causar preconceito para alguém? Concessão ou não de gratuidade de justiça tem como causar preconceito para alguém? O próprio reconhecimento facial do apenado, que está em regime aberto, ao invés de ele ter que ir à vara, ele comprova o comparecimento dele pelo aplicativo. Isso tem como gerar algum tipo de preconceito? Não tem como, porque são critérios muito objetivos, não tem como violar direito fundamental de ninguém. Então, essa é a nossa situação atual. É muito importante esclarecer isso, porque fala-se muito em discriminação algorítmica, mas é algo para a gente se precaver para o futuro. Hoje, a gente não tem. O que é importante e que, de fato, a gente precisa evoluir, né? Os nossos dados hoje, os dados de treinamento desses sistemas, a gente perguntou, com base na resolução 332 do CNJ, se os sistemas de inteligência artificial tinham dados protegidos contra riscos, contra destruição, contra extravio e acessos não autorizados, aquele dataset de treinamento do sistema. Isso deu uma resposta positiva. Todos os sistemas desenvolvidos realmente respeitam isso. Agora, a gente não conseguiu verificar se eles estão aderentes aos padrões de segurança da informação. As próprias equipes de TI não conseguiram nos dar essas respostas, porque monitorar esses padrões de segurança da informação tem sido difícil para a criação desses sistemas. Então, é algo que, isso sim, a gente precisa passar a se atentar, adequar os nossos sistemas aos padrões de segurança da informação. E dentro dessa mesma linha, avaliando a publicidade e a transparência, a gente vai ver que o nosso problema não é a discriminação algorítmica, o nosso problema é, sim, aumentar a transparência e a publicidade desses sistemas, inclusive para ajudar a própria TI, os próprios desenvolvedores, para monitorarem, para controlarem os resultados daqueles sistemas. Não porque isso vai trazer discriminação, porque, como a gente viu, eles não atingem direitos fundamentais, mas para verificar se eles estão ajudando a reduzir o tempo de julgamento dos servidores e dos magistrados, de que forma eles estão melhorando a utilização ali da justiça, aprimorando a justiça, se vale a pena realmente ter esses sistemas no judiciário, porque se a gente não monitora, como é que a gente vai saber o que de bom está resultando do uso deles? E aí, investigando a publicidade e a transparência, a maior parte dos itens que o CNJ exige não são cumpridos ou são cumpridos apenas em parte pelos sistemas, como, por exemplo, divulgar os objetivos e os resultados alcançados. É difícil que os tribunais consigam divulgar quais são os resultados, porque eles não monitoram isso. Ou então, identificar um motivo em caso de ocorrência de algum dano. É muito difícil que os tribunais consigam também identificar o motivo, ter uma explicação satisfatória em caso de auditoria. Tem muitos sistemas que não têm a possibilidade de ser feita a auditoria, não tiveram um design projetado para a realização de auditoria. Então, fica a nossa recomendação de que o design tem que ser projetado para a prestação de contas. Então, acho que o que ficou dessa pesquisa seria investir mais em publicidade e em transparência. Isso é uma dificuldade que a Tainá vai falar, como que a gente pode ter um passo a passo para investir em publicidade e em transparência, para ajudar os tribunais e quem trabalha junto com os tribunais, a iniciativa privada que muito nos ajuda, a quem somos muito gratos, a desenvolver melhor esses sistemas. Por fim, então, voltando à nossa ideia do ChatGPT. Não temos um ChatGPT hoje, e assim como o ministro Barroso falou que vai criar e pretende, né, fazer um protótipo de um sistema que resuma a petição inicial, resuma a contestação, resuma os recursos principais do processo, de fato, nós não temos isso hoje
por esse raio-x que a gente viu agora. Mas é possível de fazer? Claro que é possível. Nós temos, inclusive, a iniciativa privada já com vários projetos nesse sentido. Agora, o ministro falou que contrataria, a princípio, né, de forma pro bono, gratuita, empresas estrangeiras, como a Amazon, Microsoft. E aí fica a nossa sugestão de que primeiro se dê prioridade à empresa brasileira, né, à iniciativa privada brasileira, que tem, sim, condições de fazer já o que foi prometido pelas empresas estrangeiras, porque a gente tem no ChatGPT muita quantidade de dados. Quem vai fazer a curadoria desses dados? São as empresas internacionais, que são, na verdade, big techs, né? A gente vai compartilhar os nossos dados com as big techs. Talvez seja melhor manter com o Brasil, que já tem os nossos dados. A iniciativa privada brasileira já tem os nossos dados, até porque eles são em boa parte públicos, a curadoria já vem sendo feita pela iniciativa privada brasileira. Então, fica aqui a nossa contribuição para esse painel. Obrigada, agradeço a todos. Obrigada. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui hoje também. Agradeço o convite da Expo Jude em nome do Ademir Piccoli, que o evento está muito bonito. Parabéns, Ademir e equipe, né, que eu sei que tem uma equipe grande aí por trás. E também estou feliz em falar e escutar dessa vez, que da vez passada a gente estava simultaneamente falando, né, Carol? Então, pelo menos dessa vez é simultâneo, mas eu estou simultaneamente com ela aqui, né, no mesmo palco e pelo menos posso ouvi-la. Então, uma honra muito grande para mim estar aqui com vocês e falar ao lado da Carol, que eu chamo de Carol porque já considero bastante e admiro muito o trabalho, inclusive. Hoje, gente, depois, se alguém puder botar o tempo aqui, porque está dando tempo esgotado, e aí eu vou ao infinito e além. E eu fico sem conseguir controlar. Mas, então, hoje, a minha ideia aqui é falar com vocês sobre a inteligência artificial aplicada ao direito. Um artigo em especial, né, que vai sair, então está no prelo ainda, mas então vou dar um spoiler para vocês, mas vai sair no próximo volume, né, foi aprovado para sair no próximo volume da revista do Supremo, que se chama, né, IA aplicada ao direito por um modelo de governança de transparência. Então, sem saber, depois que eu mandei, a Carol já me falou, olha, a gente deu match aqui a nossa palestra, porque é exatamente isso que eu ia falar. Então, a gente vai, nesse artigo, né, que está no prelo ainda, que vai sair já já, traçar um modelo de governança de transparência para a inteligência artificial aplicada ao direito. Um pouquinho de quem sou eu, né? Eu me chamo Tainá Guiar Junquilho, sou advogada. Uma das características minhas principais é o fato de que eu sou... eu mesmo vou controlar o tempo, porque eles não botaram aqui. Tá de boa. Eu sou capixaba, né? Então, esse é um fato muito relevante sobre mim. E no ano passado, concluí a minha tese de doutorado, publiquei um livro que eu agora estou, inclusive, atualizando, porque é igual a legislação, né? A gente publica a legislação em dezembro aqui no Brasil, um relatório da Comissão de Juristas, e no início de novembro, final de novembro, tinha lançado o ChatGPT, o negócio fica desatualizado, né? Então, o tempo inteiro correndo atrás. Eu até escrevi um artigo esses dias para o Conjur falando o curioso caso de Benjamin Button, que o negócio de quem escreve sobre direito digital, que o negócio já nasce velho, né? Mas tudo bem. Estamos aí atualizando o livro, que é resultado também da minha tese de doutorado, sobre os limites éticos na inteligência artificial aplicada ao direito, porque eu, concomitantemente, escrevendo a tese, trabalhei também no Projeto Vitor, na aplicação prática, né, como pesquisadora pela Universidade de Brasília, do Projeto Vitor, né? Então, com muito orgulho, é uma iniciativa de uma ministra mulher, né, da Carmen Lúcia, muito corajosa, inclusive, uma iniciativa muito corajosa da ministra Carmen Lúcia. A gente sabe o quanto que inovar para gestor público, tomar a decisão de inovar, e principalmente sendo a primeira iniciativa mundial, né, e até hoje única ainda em termos de corte constitucional,
é muito difícil. Então, assim, todos os louros à ministra Carmen Lúcia, que desenvolveu esse projeto e que depois, inclusive, deu estímulo para que em 5 anos, menos de 5 anos, na verdade, segundo os relatórios que a Carol produz ali arduamente, que também são o próprio chat GPT da escrita jurídica, o pessoal da FGV ali, né, que não param, eu não sei o que é, depois me conta o segredo, mas que, segundo eles, né, em menos de 5 anos, já tem 44 tribunais desenvolvendo. Então, para vocês verem como que foi pioneira e é que a gente realmente precisa dar todos esses louros aí a essa iniciativa da ministra Carmen Lúcia. E aí, gente, um contexto, né? A inteligência artificial, ela é uma TPG. O que isso significa? Significa que ela é uma tecnologia de propósito geral. Né? Por isso que a gente bate tanto cabeça, inclusive, em regular. A Carol hoje estava no Senado falando na audiência pública sobre o PL 2338, eu vou falar dia 31, enfim, a gente está aí pelejando, não sabe como regular. Por quê? Porque é uma tecnologia de propósito geral. Ela vai afetar, isso significa, ser uma tecnologia de propósito geral, significa que ela vai afetar todos os setores da economia. É por isso que a gente, inclusive, importou uma palavra que vem do inglês, para dizer que a gente iniciou uma nova revolução industrial, que é a 4ª revolução industrial, esse momento que a gente vive hoje, e que é uma tecnologia disruptiva, né? Essa palavra que a gente importou do inglês para dizer, olha, a inteligência artificial é uma tecnologia da informação e comunicação tão relevante que ela é capaz de causar uma revolução. Né? É como a eletricidade na época da 2ª Revolução Industrial. Imagina a revolução em termos de sociedade, como que a sociedade passou a se organizar de forma diferente, inclusive, a partir de uma tecnologia como foi a eletricidade na 2ª Revolução Industrial. A internet e a ciência da computação na 3ª, e agora a gente chega na inteligência artificial, que é mais uma dessas, porque ela não tem nenhum setor. Eu desafio também vocês a me citarem um setor da economia e da sociedade humana que não é afetado pela inteligência artificial. Né? Então, todos os setores da atividade humana e da indústria, dos serviços, é afetada, principalmente agora com a inteligência artificial generativa, que a gente se achava os grandes alecrins dourados, né? Mas agora a gente viu que a gente não é tão alecrim dourado assim, porque, inclusive, gera, né, produz texto, áudio, som, né? Enfim, então é uma tecnologia de propósito geral, e isso para dizer, o direito não fica fora, né? Também não é o alecrim dourado, não fica fora das consequências da inteligência artificial. Né? E como que a inteligência artificial, e aqui já entrando, e eu preciso dar a coautoria, né? Esse artigo que a gente fez, essa tabela, esse quadro, inclusive, é desse artigo, a gente fez em coautoria, eu, professor Juliano Maranhão, e um juiz que eu considero muito também, que está fazendo doutorado, é na USP também, né, eu acho, o Fernando Tasso. Tá? Lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, como que a inteligência artificial pode ser usada no direito? Né? Existem alguns tipos de aplicação, a Carol até comentou aqui um pouquinho sobre isso, agrupamento, né, aplicações para realização de agrupamentos, e aí você tem como objetivos formação de conjuntos de processos com temas similares, né, exemplos de projetos no judiciário brasileiro que fazem agrupamento hoje, o Atos do STJ, o Bem-TV do Tribunal Superior do Trabalho, a análise legal inteligente do TRF da primeira região, né, o ALEI. E aí, quais seriam os principais riscos para cada tipo de aplicação? Para agrupamento, seria incorreção, né? Incorreção quando você agrupa de forma incorreta. Então, esse é o principal risco quando você tem esse tipo de aplicação. Outro tipo de aplicação de inteligência artificial para o direito, os chatbots. Né? O objetivo principal dos chatbots, interação com servidores, jurisdicionados e cidadãos em geral. Existem já exemplos de projetos no judiciário brasileiro que utilizam chatbots, o peticionamento inteligente, o chatbot de JEP e o JUDI, e traz como principais riscos, né, eventuais discursos discriminatórios ou até falsos. Né? A gente sabe que se você usa IA generativa para um chatbot, pode ser, a gente sabe que a IA generativa alucine, né? A gente sabe disso. Então, pode gerar um discurso falso ali também. Né? Mais um tipo de aplicação, né? Sugestão de premissas para a tomada de decisões automatizadas com revisão humana. Como a Carol falou,
Hoje, não é só o Brasil, no mundo todo, não existe ainda nenhum tribunal que tenha tido essa coragem de dizer, olha, eu tenho um juiz robô. Eu tenho a palavra final é aqui a da inteligência artificial. Não existe isso nem no Brasil, nem no mundo, né? Mas existem inteligências artificiais, tipos de aplicação de inteligência artificial para o direito, que vão sugerir, né, premissas para tomada de decisões automatizadas com posterior revisão humana, né? O objetivo desse tipo de aplicação é gerar decisões interlocutórias, despachos, sentenças com posterior revisão humana. Exemplos de projeto no Judiciário brasileiro que utilizam esse tipo de aplicação: o projeto Vitor, né, do Supremo, que vai sugerir se no recurso extraordinário está presente ou não determinado tipo de repercussão geral. E aí, casando aqui com a fala da Carol rapidamente, né, para vocês verem, a gente lidou logo no início do projeto Vitor. Hoje existem mais de 1.000 repercussões gerais no Supremo Tribunal Federal. A gente trabalhou na época inicial do projeto com 27 temas. E aí você pode chegar para mim e falar assim, nossa, Tainá, que sem graça, né? Eu sou capixaba, eu falo palha, mas tem gente que fala paia, acho que aqui em Brasília é paia. Não, que palha isso aqui, que sem graça, né? Só 27, tem mais de 1.000 temas. Será que isso resolve? Sim. Por que resolve? Por que foi muito útil, né? E continua sendo? Porque só esses 27 temas são responsáveis por 80% dos processos e temas que chegam no Supremo Tribunal Federal. Então, para vocês verem que realmente o que abarrota o nosso judiciário hoje são questões repetitivas. Tá no meu tempo já? Tá, já felizmente nosso tempo se esgotou. Ah, tá, já estou acabando. É porque eles não colocaram o meu tempo aqui. Testemunha que não colocaram era o tempo para as duas. Eu acho que o tempo que estava marcado era para as duas. Nós dividimos. Tá, 2 minutos. Me dá 2 minutos, então. 2 minutos. Um minutinho. Então, passando aqui, né? Então, você tem sugestão de premissas para tomada de decisões automatizadas sem revisão humana também, né? Vão surgir princípios, e a resolução 332 do CNJ, ela traz essa principiologia, mas o que é transparência? Prestação de informações a terceiros sobre o emprego da inteligência artificial na organização. Então, a realização de transparência tem natureza sociotécnica, ou seja, não adianta você aplicar tecnologia, você também tem que envolver o sócio, a questão social, né? As pessoas. Então, a transparência é o veículo social de prestação de contas, accountability e de autonomia dos humanos envolvidos e afetados pela operação de inteligência artificial, né? E a transparência, ela vai afetar, ela é um meio para afetar todas as outras, a viabilização de todos os outros princípios, né? Inclusive se é enviesado ou não, né? Enfim, então, todos os outros tipos de princípios, né? Então, eu não tenho muito tempo mais, mas a gente, sem dar spoiler, depois eu convido vocês a conferir e lerem o artigo que vai sair já na revista da Suprema. A gente, nesse artigo, buscou, então, traçar e criar uma matriz para a transparência quanto ao emprego de sistemas de inteligência artificial. Então, a gente está ajudando porque a gente sabe como que é importante o emprego e até para gerar maior confiabilidade, tanto para os advogados, quanto para o cidadão e quanto para os próprios servidores, porque a transparência, gente, ela vai ajudar, inclusive, os próprios servidores de TI, por exemplo, ou do próprio tribunal, a compreender como melhorar aquele sistema. Então, é importante você saber, né? Então, a gente traçou uma matriz de transparência, né, que é o que eu vou convidar vocês a lerem, porque senão eu vou ser expulsa a chutes aqui, de por quê, o que e quando e como você vai fazer a praticar a transparência, né? Então, quanto aos usuários, como você vai fazer essa transparência, quando, né? É no início, é no final, para magistrados e servidores, para servidores de TI, né? Para o comitê decisório sobre tecnologia, para o laboratório de TI e para o próprio CNJ. Então, né? Já que eu não tive muito tempo. Obrigada. Convido vocês a lerem o artigo. Muito obrigado.